pessoas, sejam bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e a sua expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema do episódio de hoje é como falar mais alto. Tá aí uma grande dificuldade das pessoas, tá? Antes da gente ir pro tema, deixa eu dar 2 recados rápidos. Dia 24 de março, teremos um encontro ao vivo, tá? Não sei se é ao vivo ainda, mas é o encontro. Tá lá, marcado. Às 8 horas da noite a gente vai ter esse encontro, ok? E temos um grupo do WhatsApp também, tá? Então vou deixar aqui na descrição ou no link da bio, em algum lugar aí tem o link para você poder entrar no WhatsApp também, tá? Se inscreve pro evento, beleza? Pra você receber todas as notificações, você ficar sabendo de tudo, ok? 24 de março de 2022. Passou isso aí, já era, acabou, já passou, entendeu? E vamos lá. Como falar mais alto, né? Vamos entender que as pessoas elas falam baixo por 2 motivos. Uma porque elas não sabem falar mais alto e outra porque elas têm vergonha, porque elas são tímidas, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, os 2 casos. Acontece que eu posso te passar ferramentas para que você possa aprender a lidar com os 2 casos, ok? A gente vai falar hoje sobre as pessoas que não sabem. Não é aquela pessoa que sabe falar alto, mas aí ela fala baixo porque ela tá com vergonha, porque ela tá tímida. Não, eu vou falar hoje sobre aquela pessoa que não consegue falar alto, beleza? E eu vou te mostrar que você vem fazendo isso de uma forma errada. Então já compartilha isso aí pro seu coleguinha, manda lá pra ele, beleza? Vamos seguir aqui então. Falar mais alto é você projetar a sua voz, tá? É você impostar a sua voz. E as pessoas confundem muito isso com gritar. Falar mais alto não é gritar, ok? Quando você grita, você está machucando a sua garganta, você está forçando as suas cordas vocais. Isso não é bom a longo prazo. Se você faz isso 1, 2 vezes, beleza, tá tranquilo. Agora, se você faz isso todo dia, se você trabalha num lugar onde você precisa ficar gritando, onde você precisa ficar forçando a sua voz, não rola, sabe? Então, eu já vi muitas vezes você tá no shopping e aí tem aquele atendente que ele precisa quebrou o negócio lá que não tá funcionando para chamar o nome, para chamar a senha, ele tem que gritar o nome da pessoa. E, geralmente as pessoas gritam mesmo, fala, fulano, força a garganta, Jéssica, Júlio, força a garganta, em vez de ela utilizar a respiração correta, em vez de ela utilizar a voz dela da forma correta. Você vai falar assim, pô, Elisan, a voz é uma das coisas que a gente aprende na vida, né? A gente aprende a respirar, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, são as primeiras coisas que a gente aprende a fazer, comer. E você vem me dizer que a gente vem fazendo isso errado? Sim, provavelmente você vem fazendo isso errado. Porque não tem nenhum lugar, não te ensina na escola, não te ensina na faculdade, não te ensina em casa, não te ensina no trabalho. Em nenhum lugar você aprende essas técnicas que você vai melhorar a sua performance quando você estiver falando em público. Tá? E voz é fundamental. Fundamental você falar alto. Ela te traz uma timidez grande. Quando você tá num lugar e a pessoa não te entende porque você falou baixo. Você começou a falar baixo, a pessoa não te entende, você fica, pô, começa a dar aquela ansiedade, aquela timidez, né? Então é importante o domínio da voz para isso, ok? Vamos lá então. Falar mais alto. Por que é tão importante? Primeiro que ele vai ajudar a manter a energia daquilo que você está falando. E não precisa ser só uma palestra, um vídeo, ou uma live, ou qualquer... Pode ser uma pessoa que você está querendo chamar para sair. Você chega lá, começa a falar com ela, começa a falar baixinho, já, sabe, já começa a perder energia. A mesma coisa funciona se você estiver numa entrevista de emprego. Você tá na entrevista de emprego, começa a falar baixo, começa a diminuir aquela energia, você fica, isso aqui. Sabe aquela pessoa mirrada, tipo a tia ratinha do que todo mundo deu Cris? É mais ou menos isso, aquela pessoa que fala baixo, não... fala pra fora, se expressa, coloca essa voz pro mundo, criatura do Senhor, tá? Fala mais alto, ok? E outra coisa aqui, o controle da voz, ele vai te ajudar a impostar a sua voz, ele vai te ajudar a trabalhar as suas ênfase, trabalhar a ênfase na sua fala, ele vai te ajudar na entonação também, ok? São coisas que tá dentro da expressão e tá dentro da expressão de voz, ok? E ela mistura um pouquinho ali com vocabulário, entonação, a forma com que você vai falar, ok? Mas é importante esse domínio. Você tem que dominar a sua voz para que você consiga se expressar em público, ok? Isso é importante demais porque ela vai reduzir sua ansiedade. Se uma pessoa fala baixo, ela vai ficar tímida, ela vai ficar ansiosa e isso vai prejudicar ainda mais a sua expressão, beleza? Anota isso no seu coraçãozinho, ok? E você transmite segurança. Então a outra importância que tem no domínio da sua voz é você transmitir segurança. Quando a pessoa fala baixo, quando ela perde energia, você tende a não confiar muito no que ela está falando. Sabe por quê? Pô, por que você não tá falando alto? Você não quer que os outros escutem isso que você sabe? O que acontece? Então, a segurança no falar, no tom de voz, na entonação, na força da voz, ela é percebida pelo outro, não só por você.
ela te dá segurança, né? É aquela coisa, me dá segurança. Mas o que de fato transmite segurança a pessoa tá percebendo. É como autoridade. Você não é uma autoridade porque você é uma autoridade. Você é uma autoridade nos olhos das outras pessoas. Se você digamos assim, pô, você é um médico, você tá assim de jaleco, ninguém sabe que você é uma autoridade. Agora, você tá de jaleco, você tá no ambiente certo, todo mundo sabe que você é uma autoridade. A voz, ela transmite isso. É uma das primeiras coisas. É o corpo e a voz, cara, são as primeiras coisas que vai transmitir isso pra você, tá? Então, super importante, beleza? A pergunta que eu adoro aqui, por que a gente deveria investir tempo ou dinheiro, ou os dois, para aprender isso, ok? Por que a gente deveria fazer isso? Primeiro que o controle da voz é fundamental, né, pra gente falar em público, e sem ele, sem esse controle da voz, nós teremos muita dificuldade para se expor. É uma dificuldade gigante, porque você não vai gostar da sua voz. Quantas pessoas estão aí que não gostam da voz? Fala, não quero me assistir não, porque minha voz é isso, minha voz é aquilo. Outra coisa é a questão da segurança para que você consiga se expressar em público. Às vezes você até sabe sobre o assunto, mas pela falta de segurança, você acaba ficando mais tímido ainda. Porque você sabe o que você vai falar, mas você não sabe como falar. Você não sabe como articular. Você não sabe como impostar a sua voz. E isso vai dificultar, porque todo mundo que está te ouvindo precisa te entender. Não só escutar um ruído lá no fundo. Eu aprendi muito isso aonde eu aprendi a lidar com o falar em público, que foi dentro do teatro. Mas eu não estou falando aqui só sobre uma peça, sobre uma apresentação com milhares de pessoas, não. Estou falando com uma pessoa só. Às vezes na câmera. Quantas vezes a pessoa não é tímida, ela não tem dificuldade com a expressão dela e ela não consegue falar alto, ela não consegue se expressar. Porque ela tá aqui, ó, tá no tímido, tá com vergonha. Então fala alto. Fala alto vai te ajudar a trazer essa segurança que você precisa para você se expor. Porque é contraintuitivo. É uma coisa que não é natural você tá se expondo, não é natural. E você precisa entender isso para que você rompa as barreiras dessa não naturalidade, né? Dessa coisa que é difícil se expor, é difícil mesmo, tá? E quando você tem técnicas, fica muito mais fácil para você seguir adiante, ok? Então, esse é o fundamental. Por que você deveria aprender? Por que você deveria gastar seu tempo, investir, né? Vamos investir. Porque você deveria investir o seu tempo para você dominar o seu tom de voz, conseguir falar mais alto. Justamente por isso, segurança é o primeiro lugar, segurança, ok? Coloca na sua mente. E facilidade, tá? Facilidade para você conseguir se expressar, beleza? Ok. Ponto aqui, ó, ponto positivo, tá? Primeiro que a gente precisa transmitir uma mensagem, né? Quando a gente quer falar alguma coisa, a gente está querendo passar uma mensagem, está querendo transmitir uma mensagem. E quando você tem o domínio do seu tom de voz, da entonação, do que você quer falar, fica mais fácil para você passar essa mensagem. Você passa a mensagem de uma forma mais clara. A outra pessoa que está do outro lado, ela entende. Ela fala, pô, beleza, entendi isso que você quer falar. Então, tudo isso auxilia nos benefícios que traz para você dominar o seu controle de voz, ok? Falar mais alto, gente, não é só para palestra, não é só para uma reunião gigante. Não, falar mais alto é para 1 a 1, para 2, para quando você quer falar para 3 pessoas, ou para quando você precisa falar mais alto em um momento. Às vezes no momento você tá lá 30 segundos, você vai precisar falar mais alto. Falar com o fulano, ô fulano, sai daí! Se você forçar a tua garganta, corre o risco de você se machucar, ok? E a gente sempre trabalha na prevenção aqui, prevenção para você conseguir fazer com que você seja um senhorzinho de 80 e lá vai pedrada, e você não seja aquele senhorzinho que tá falando baixo porque não consegue mais. É você falar alto, é você conseguir se impor, você conseguir impostar sua voz, você conseguir fazer com que o seu netinho, com sua netinha te entenda. Porque você tem o controle da sua voz ainda, tá? Quando você prejudica ela durante vários anos, vai chegar lá no final da tua vida, tu não tem voz. Não tem. Quantas vezes você já não viu galera sem voz aí? Aquela vozinha de fumante, sabe aquela vozinha com aquela voz de assim? E aonde eu aprendi a falar em público me ajudou muito a trabalhar a voz, porque lá, digamos, no teatro, a gente trabalha diversas vozes. Vozes que não é a minha voz, não é a minha voz ficar utilizando nuances, tanto para agudo quanto para grave. Não é. Então eu aprendi lá a utilizar uma voz de uma forma muito mais leve, aonde não machuca, onde eu consiga falar por 60 minutos sem ferir minha voz. Às vezes você fica em cartaz, sexta, sábado e domingo, e você tá fazendo uma voz diferente, tá fazendo um corpo diferente, então
tudo isso vem lá do teatro. E eu adapto essas ferramentas para passar para você aqui, para você usar fora dos palcos, não para você usar no teatro. Tá? Eu falo sobre teatro lá no meu perfil da escola. No perfil da escola eu falo sobre teatro. Inclusive, se quiser seguir lá, é @escola espetáculo, tá? Lá eu falo sobre teatro. Aqui eu falo sobre falar em público, as ferramentas que eu adaptei para que você consiga usar no teu dia a dia, fora dos palcos, ok? Então vamos seguir lá. Se você não fizer, Elisane, se eu não quiser fazer, se eu não quiser dominar a minha voz, se eu não quiser dominar o controle, se eu não quiser falar mais alto. Primeiro que corre o risco de você travar, né? Como sempre. Você tá falando, começa a gerar ansiedade, timidez, isso aqui, você trava. Outra coisa é que quando você não quer falar alto, é primeiro porque você é tímido e o outro porque você não sabe. Pelo fato de você não saber, corre o risco de você se machucar. Corre o risco de você estar usando a sua voz de uma forma errada. E usar a voz de uma forma errada é sinônimo de fracasso na sua voz. Tá? Vai dar 2, 3 meses de exposição que você tá se expondo, tá vendendo, tá falando como telemarketing, serve para qualquer coisa, atendimento ao público, para tudo, cara, para tudo. E você tá usando a sua voz de forma errada, corre muito risco de você travar, de você perder essa... Sabe aquela pessoa que ela não consegue falar mais alto porque ela não tem força o suficiente? Aquela pessoa que você fala mais alto, vai, fala mais alto, mais alto. A pessoa não consegue, ela fica assim... E quando ela tenta fazer, ela grita, você machuca a tua voz. Então, se você não quiser fazer, é porque você não sabe. E você forçar uma coisa que você não sabe, geralmente estraga, né? Geralmente dá errado. Então, é importante você aprender a fazer isso, ok? E não é uma coisa muito difícil, não, gente. Não é, meu Deus do céu, vou ter que ir lá pra fono, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Cara, fono é excelente, maravilhosa. Pô, se você tem dificuldade com a voz, vai lá, procura ela mesmo. Mas tem coisas que você consegue fazer antes. Tem técnicas que você pode aplicar antes, tá? Antes do problema acontecer de verdade. Pode aplicar antes, ok? E é super importante isso. Você quer palestrar ou você quer falar com uma pessoa? Você quer chamar aquela pessoa para sair ou você quer fazer uma entrevista de emprego? Você está numa reunião, você está falando um assunto importante com alguém. Tudo isso. Se tua voz falha, se você tem a voz fraquinha, que você não consegue falar alto, você não sabe falar alto, cara, isso vai dificultar muito, muito a tua expressão, tá? Muito o falar em público em geral, né? Eu não falava alto, primeiro ponto. Eu tenho um vídeo, tem um videozinho meu da minha primeira apresentação. Cara, eu tava falando muito baixo. Tá certo que eu era molequinho e tal, não controlava nada. Tinha acho que uns 9 anos mais ou menos, mas eu falava muito baixo. E a acústica do teatro já é feita para as pessoas falarem com a voz, né? Tem teatro que é feito que é gigante, que é feito para você utilizar microfone, mas tem teatro que não. Tem teatro que é para você utilizar a entonação da tua voz, a projeção da sua voz. E nesse dia, cara, eu tenho um videozinho lá, eles andam falando baixo. Quantas apresentações você já não foi assistir, se você é acostumado a assistir teatro, que tem um ator que fala alto e tem um outro que fala baixo, que você não consegue entender o que ele tá falando. Ele tá lá falando baixo. Você não entende o que a pessoa tá falando. Você fica assim, meu Deus do céu, e isso desconecta o público, desconecta a pessoa que tá assistindo. Da mesma forma, desconecta qualquer um quando você tá dando uma palestra ou quando você está fazendo uma reunião e a outra pessoa lá do fundo, a veinha surda lá do fundo, que a gente sempre fala, ela não escuta. Ela não vai te entender. E você tem que ficar falando alto para ela vai ficar lá no fundo. Quê? Hã? Não entendi. Ela vai ficar sempre lá no fundo. Então, é importante demais você ter o controle da tua voz para que você consiga... Hoje eu consigo falar alto, tranquilo. Mas não nasci assim, não nasci falando alto, tá? Foram técnicas que eu fui aprendendo e aplicando. Foram técnicas que eu fui desenvolvendo durante anos, ok? Depois virou apelido de bradador na família. O Ju é bradador, a gente chama de Ju, né? O Ju é bradador, fala alto, fica gritando. Mas é porque, pra mim, se tornou uma coisa mais fácil, se tornou uma coisa bem simples de fazer mesmo, tá? E primeiro, vamos reforçar isso aqui, deixa eu reforçar isso. Não é só pra palestra, tá bom? Não é. Serve pra qualquer coisa. Pensa numa coisa onde você precisa falar com os outros. O tom de voz, ele influencia na energia que você está transferindo para aquela pessoa. Nossa comunicação, um dia eu falo só sobre energia para vocês. Já tem vídeo, inclusive, falando sobre energia, mas eu atualizo para vocês. Quando a gente está se comunicando, existe uma relação de energia ali. Você está passando uma energia e a pessoa que está ouvindo está passando outra. Quando é presencial, essa troca de energia é ainda mais influente. Ela está ali o tempo todo. Porque você está vendo a pessoa. Você está numa chamada, beleza, a energia está baixa, está alta, isso aqui. Você tem... Cara, eu tenho ouvido treinado para começar a perceber energia. Converso com o meu sócio, por exemplo, o Guilherme. O Guilherme, ele tem vida útil de reunião. Ele não consegue passar de 1h30, 2 horas. Chegou 1h30, 2 horas, o bicho já
a energia dele já cai, a concentração dele já muda, ele já não consegue focar, já começa a ficar cansado. Pô, eu não, consigo ficar horas falando, conversando com ele, falando qualquer coisa, reunião, isso, aquilo. Pra mim é tranquilo. Mas ele tem essa limitação. Então, cara, eu já aprendi a lidar com a limitação dele. Quando eu vejo que o tom de voz dele baixa, que a energia dele cai, opa, eu já mudo, já vamos pros finalmente aqui, já vamos acabar essa reunião. Porque você, cara, a comunicação, ela não é só o que você fala. Você tem que sempre pensar na outra pessoa, tem que sempre pensar no como a outra pessoa está te entendendo. Isso é fundamental para que você tenha uma boa relação de comunicação, tá? Fundamental, ok? Guarda isso no coraçãozinho. E vamos lá para a parte prática, né? A gente sempre precisa de uma parte prática. E tom de voz é onde as pessoas mais erram quando elas querem começar a falar em público. Porque, pensa comigo, o que é intuitivo para você pensar em voz? Quando você quer começar a se expressar. Falar assim, Elisan, eu quero começar a gravar um vídeo. Ou não, Elisan, eu quero falar com a pessoa que eu gosto, mas eu falo muito baixo. Ou eu quero me expressar melhor, eu quero falar mais alto para que as pessoas me entendam melhor. Ela pensa primeiro em ela trabalhar a voz dela. Só que ela não separa a voz com algo que é importantíssimo, que é respiração. Então, o primeiro ponto onde as pessoas mais erram, quando elas querem começar a falar em público, é no tom de voz. Porque elas vão tentar forçar a voz. E forçar a voz é sinônimo de dar errado. Vai dar caquinha, vai dar merda. Vai dar merda se você tentar forçar a sua voz. Primeiro que corre risco de você machucar. E segundo, que corre risco de você ficar frustrado, porque não é assim que você aumenta a sua potência vocal. Você aumenta a sua potência vocal, você aumenta a sua projeção, você consegue falar mais alto quando você tem domínio sobre uma única coisa. Tom de voz é diafragma, tá? É diafragma, é respiração diafragmática. Você provavelmente já ouviu isso. Calma, não é uma coisa muito complicada, tá? O diafragma, ele é um músculo que fica embaixo do nosso tórax, aqui embaixo do nosso pulmão, tá? É um músculo aqui que ele vai servir como propulsão. Ele vai empurrar a sua voz. Toda vez que você respira, esse músculo, ele se contrai, ou seja, ele fica pequenininho. Ele pega e fica assim, ele fala assim, vai, se ajeita aí, pulmão, vai, que daqui a pouco eu vou te empurrar, hein? Quando você vai soltar o ar, ele pega e faz... Ele empurra o ar. Então, ter o controle do seu diafragma é o que vai te dar controle sobre o seu tom de voz. As pessoas que falam baixo, geralmente, não por timidez, tá? Porque não conseguem mesmo, é porque elas não têm esse controle do diafragma. Até falhou minha voz aqui. Elas não têm o controle do diafragma. Não tem, cara. E uma pessoa que fala baixo e tenta forçar a voz, cara, é a coisa mais que dói o ouvido, dói, eu consigo sentir a pessoa que está forçando a garganta em vez dela utilizar a respiração diafragma para ela projetar a voz dela. Quando você vai falar alto por muito tempo, não é tipo assim, tô conversando com uma pessoa aqui, beleza, tá conversando no dia a dia, às vezes até não fere, mas, cara, você precisa conversar um pouquinho mais alto, você tá numa venda, você precisa passar mais energia, ou você tá falando numa reunião, ou é isso ou é aquilo. Quando é difícil você manter a mesma energia durante 1 hora de conversa, durante 2 horas de conversa, durante um dia inteiro que você está vendendo. Porque você vende para um cliente, depois sai, depois você vende para outro. E todos os clientes você tem que chegar lá com aquela energia lá em cima. Você tem que passar para ele que aquele produto que ele está comprando é o melhor do mundo. De fato, você tem que transferir energia quando você está se comunicando. E a voz é fundamental para isso. Ok? Então, quando você está falando baixo, quando você não sabe falar alto e você tenta forçar, a outra pessoa ela percebe, cara. A gargantinha chega a secar aqui. Vou até tomar uma água aqui. A garganta ela sofre com a pessoa que não sabe lidar com a voz. Porque é fundamental que você entenda que sua voz ela depende muito da sua respiração. Quando você tem o controle do seu diafragma, você consegue projetar a sua voz de uma maneira que você não consegue se você não tem o controle dele. Ele está ali, ele vai funcionar de qualquer jeito. Mas quando você foca toda a sua atenção nele, você se concentra no seu diafragma, você aumenta essa projeção, você aumenta esse tom de voz. E é uma parada que vai virar a chave assim, é muito rápido, cara. O diafragma é uma das coisas que você aprende a controlar, que ele muda muito o teu jogo. Você é um dia uma pessoa que fala baixo, daqui 1 semana você é uma pessoa que consegue falar alto, porque você controla ele, tá? Então é muito importante. Eu vou te ensinar aqui a controlar ele, vou te passar um exercício. Já passei vários exercícios aqui, na verdade, sobre diafragma, mas hoje eu vou te passar um específico. Cara, é café da manhã, bicho. Você tem que fazer ele de manhã, tá? Acordou,
faz esse exercício. Primeiro porque ele não força sua voz, ele não força suas cordas vocais, tá? Não força porque ele não tem voz. Olha que incrível, você vai aprender a trabalhar sua voz sem ter voz. Ele não força, ele é pura e simplesmente na sua respiração. É simples, na sua respiração, ok? E o outro bônus que é que ele ajuda a controlar a sua ansiedade também. Que quando você foca na sua respiração, você muda seu estado emocional, ok? E muitas vezes, você pode ver, no teatro, por exemplo, que é onde a gente precisa passar emoção, né? A gente precisa passar muita emoção e aquele negócio tem que ser crível. É uma coisa que a gente sempre fala, o ator não mente. Ele tá ali falando a verdade daquele personagem, pode ser qual verdade seja. É, ele precisa passar emoção. Nós, geralmente, conseguimos intuir, conseguimos criar emoções baseadas na nossa respiração. É uma respiração peitoral. Quando a gente fala do diafragma, estou até levantando aqui para mostrar, o nosso diafragma ele fica aqui, ó, na boca do estômago, por trás, fica bem embaixo do nosso pulmão. Então toda vez que você for respirar, ele vai dar um espacinho pro teu pulmão falar assim, vamos lá, cara, tem mais espaço aqui, ó. E aí quando você for soltar o ar, ele vai empurrar o teu pulmão, tá? Ele é um músculo que ele vai ficar fazendo esse trabalho. Então todo músculo precisa ser tonificado quando você quer melhorar. Língua, ou se você quer melhorar suas pernas, ou seu braço, seu abdômen, cara, tudo que é um músculo, você pode melhorar ele trabalhando exercícios. Mas é um músculo muito interno, não tem como você pegar um peso, né? Vai fazer supino com o diafragma, não dá. Você tem que trabalhar ele da forma com que ele trabalha normalmente, que é a respiração. Então toda vez que você trabalhar a respiração e trabalhar prolongada a respiração, você vai aprender a ter mais controle sobre ele. Você começa a ter mais noção sobre o seu diafragma. E é super importante isso na hora de você falar mais alto. Então, primeiro ponto, cara, eu quero que você saia desse vídeo aqui sem não force tua voz. Não force tua voz. Toda vez que você for falar alto, pensa no seu diafragma. Ele vai te ajudar a projetar a sua voz, ok? Outra coisinha que é muito importante aqui, ó, é isso aqui. Gaita. Gaita, cara, maravilhoso. Eu aprendi a tocar gaita sozinho, em primeiro lugar, mas gaita ela é fundamental para você ter o controle do seu diafragma, tá? Na verdade, não só gaita, né? Todo instrumento de sopro é um instrumento que te ajuda a controlar o seu diafragma, porque você precisa manter ele por muito tempo, né? Flauta, seja qualquer outro instrumento aí de sopro, que você precisa do seu ar, queridinho ar, você vai aprender a controlar o seu diafragma através de instrumentos, ok? Mas eles, eu não toco instrumento, eu não sei, não tenho uma gaita aqui, não quero aprender. Tudo bem, então vou te passar um exercício de respiração. E você vai fazer esse exercício de respiração pela manhã, porque é o melhor momento e todo mundo pode acordar 2 minutinhos mais cedo para fazer um exercício de respiração para conseguir dominar seu tom de voz. Isso é fundamental. Se você quer falar mais alto, se você quer conseguir falar em público sem medo, você precisa ter técnicas por trás. E uma dessas técnicas é essa, ela vai te trazer mais segurança, ok? Então vamos lá. Toda vez que você for inspirar, você vai inspirar pelo seu narizinho. E toda vez que você for soltar o ar, você vai soltar o ar pela sua boca, ok? E quando você solta o ar, eu não quero ver voz aqui, hein, senhor? Não é para ter voz, é só para ter saída de ar. Mas a saída de ar vai ser em tom de S. Olha lá, que louco. Você vai inspirar. E quando você for soltar o ar, você vai soltar fazendo assim, ó. Não tem voz aqui. É só saída do ar. Saída do ar entre os dentes. Os dentes estão aqui, estão fechadinhos. Para você que não está vendo o vídeo, os dentes estão cerrados, estão fechados, estão um encostando no outro. E você abre os seus lábios para que você consiga soltar o ar, para fazer um tss. Aí que está o jogo. É o controle de quanto mais tempo você consegue fazer. E toda vez que você estiver chegando no seu limite ali de soltar o ar, tá acabando o ar, você força mais um pouquinho. Força mais 1, 2 segundinhos. Porque é aí que você começa a tonificar o seu ar de verdade. Você não quebra, digamos assim, a fibra do seu músculo fazendo uma flexão. Você quebra fazendo repetições, né? Você quebra indo no limite dela praticamente. No limite do seu corpo. É assim que você ganha massa, né? Eu não sou professor de educação física, se eu estiver falando besteira, me desculpe, mas eu aprendi dessa forma. Que quando você quebra, digamos, a fibra do seu músculo, é onde você vai tonificá-lo. Né? Porque ele volta, ele se reconstitui mais forte. Professores de educação física vão aí me corrijam, por favor, tá? Mas esse exercício vai consistir sempre nisso, cara, em você trabalhar por quanto mais tempo melhor, ok? Vou fazer um aqui com quanto tempo eu aguento, tá? Vamos junto. Vou soltar o ar. Inspira.
Caraca! Nossa senhora! Isso aqui é por tempo. E aí você vai repetir ele. Cara, repete quantas vezes? Eles 20 vezes? Não. Repete umas 2 vezes, tá? Repete 2, 3 vezes. E sempre força o finalzinho, cara. Você viu ali, você viu por vídeo, você viu, cheguei no meu limite, levantei minha mão, eu consigo forçar por mais 2 segundos. E se força por mais 2 segundinhos. Tá ali o segredo. Você vai lá e faz de novo. Inspira. E aí, cara, é pra você usar a respiração intercostal. O que é respiração intercostal? É toda vez que você abre a sua costela para que você consiga aumentar o espaço para preencher dentro do seu pulmão. Preencher o quê? Ar. Colocar ar dentro do seu pulmão. Então o seu pulmão ele vai conseguir expandir ainda mais quando você abre a sua costela. Justamente quando você abre, então você deixa o peito, ó, para frente, não fica fechado assim não. É o peito para frente, tá? Peitinho de pombo. E aí você vai inspirar, vai lá. Sua costela vai abrir. Quando ela abrir, ela tem mais espaço para o seu pulmão. E aí você vai trabalhar toda essa respiração. Isso vai ajudar também na sua ansiedade, porque toda vez que você trabalha a respiração, automaticamente você está trabalhando sua ansiedade, tá bom? Cara, esse foi um vídeo mais curto, não chegamos a 30 minutos, mas é importante você saber que toda vez que você quiser falar mais alto, você não foca na sua garganta, não foca nas suas cordas vocais. Você foca no seu diafragma, na sua respiração. E tem vários exercícios de diafragma para você tonificar, tá? Tem um vídeo onde eu passo uns 3, 4 exercícios de diafragma, procura aí, sobre respiração, sobre voz. E é fundamental você encontrar o que você mais gosta. Porque às vezes você olha esse e fala assim, ixi, Elisa, esse aí é mó chatão, não gostei não. Cara, tudo bem, eu até entendo pra pessoa que é um pouquinho tímida, que ela quer melhorar um pouquinho a expressão dela, não é tão tímida, não tem tanta dificuldade com a expressão, você até tem essa margem de você poder escolher, né? Pode escolher. Agora, se você é muito tímido, se você tem muita dificuldade com a expressão, cara, não fica escolhendo exercício não, faz todos, tá? Faz todos, quanto mais, melhor. Ok? Faz todos aí. Primeiro você controla para depois você melhorar. Então, primeiro controle, tá? Não queira fazer o primeiro exercício ser perfeito do mundo. Não. Primeiro você controla e depois você vai melhorar. Ok? Conforme vai passando o tempo, você vai controlando e você vai melhorando, tá bom? Gente, é isso. Amanhã estaremos aqui novamente, 9 horas da manhã. Um beijo. Espero que tenha te ajudado. Manda para aquele teu amigo que fala baixo. Fala assim, ó, amigão, assiste esse vídeo aí, é de 20 minutinhos, mas você vai aprender a controlar a tua respiração, ok? Gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.